Bom dia, Rafael Bizinho, estrategista Santander Private Bank, 29 de setembro. O anúncio de ontem do governo da proposta para abrir espaço no orçamento a fim de acomodar o programa de renda mínima dentro do teto dos gastos, ele foi mal recebido pelo mercado e, de fato, as alternativas que foram ali expostas, escolhidas em princípio pelo Planalto, elas são bem passíveis, né, de muitos questionamentos de toda a natureza. Né? Elas geraram dúvidas sobre a viabilidade legal, a viabilidade política, né, no espectro mais amplo, e do jeito que foi colocado comprometem bem a credibilidade no trato das contas públicas. Então vamos lá, essa ideia de limitar o pagamento de precatórios anualmente, que são uma espécie de dívida, né, da fazenda pública devido a algum tipo de condenação em processo judicial. Quando você limita esse pagamento usando os recursos para o programa assistencial, isso pode ser enxergado como uma manobra. Né? Lembrando que assim, o precatório, ele no fim é uma despesa obrigatória e se não for pago agora, ele vai ter que ser pago mais adiante. Né? Ou seja, quando você posterga essa despesa para ocupar o espaço com renda mínima e tudo mais, é como se você estivesse se financiando junto a um credor, né, para poder fazer mais gasto. E a dívida está lá, ela vai ter que ser coberta no futuro. Então agora você está só fazendo uma espécie de rolagem. E tem mais, todos os questionamentos, os especialistas mencionando a questão da lei de responsabilidade fiscal, né? Quando você cria uma despesa permanente, como é o programa de renda mínima, você precisa encontrar uma outra fonte de receita ou reduzir outra despesa também de forma permanente. Né? E o precatório, por exemplo, que você deixa de pagar, não é uma redução permanente de despesa, porque é uma dívida que você contratou e depois tem que ser pago. Né? Não pode ser reduzido para sempre. Além disso, tem também, né, nessa proposta toda do governo a utilização de parte do dinheiro do Fundeb, que é aquele fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica, usar parte desse dinheiro para poder também bancar o programa de assistência social. Lembrando que essa discussão é bem polêmica e ela já foi barrada há pouco tempo atrás. Né? Os recursos desse fundo, eles não entram na conta do teto dos gastos. Então, se você mudar a finalidade do recurso que está lá, da educação para outro destino, que é a renda mínima, soa também, né, como a busca de uma maneira para burlar a regra fiscal. Assim, a equipe econômica veio participando de toda essa discussão, né, até chegar nesse resultado, nessa proposta. O fato dela ter endossado esse caminho pode significar que apenas que ela foi um voto vencido, né, pela ala política, né, que achou que essa era a melhor proposta, mais viável. Agora, em qualquer cenário, a impressão ela é ruim, né, e tende a deixar os mercados vulneráveis. E agora cabe a gente aguardar a formalização da PEC emergencial, que é aquela que vai englobar formalmente essas propostas, né, e também a questão dos gatilhos de controle de despesa, aquela coisa de que se os gastos ultrapassarem 95%, né, os gastos obrigatórios ultrapassarem 95% do orçamento, das despesas totais, então você dispara determinados gatilhos que contêm outros gastos, enfim. Isso não foi ainda apresentado, nem essa possibilidade de desindexar algumas contas do orçamento, reduzir jornada de funcionalismo público. Em tese, essa PEC, isso tudo deveria ser apresentado até quarta-feira. Vamos ver como que vai acontecer. Tem também o tema da reforma tributária, em que as discussões também vão ser retardadas, proteladas. Aparentemente, a proposta aí da nova CPMF, que estava sendo estressada dentro do governo, ela não teve o apoio do Bolsonaro para vir à tona agora, né, como um mecanismo de financiar a desoneração da folha de pagamentos. Isso porque o presidente julga, né, que as eleições municipais e essa agenda cheia dos políticos
compromete a possibilidade de você conseguir emplacar uma CPMF, que ela é muito impopular para muita gente, especialmente para muito parlamentar defendê-la agora, nas vésperas dessas eleições. Então o assunto da reforma tributária também tende a ser atrasado e nem a apresentação do relatório da comissão mista da reforma tributária deve ser anunciado agora no fim de setembro, né, como era o programado. Tá? Então, assim, em resumo, né, a segunda-feira ela foi um dia bem negativo, tá, em que essa sinalização em torno do manejo das contas públicas gera um arranhão de credibilidade. Já tinha, sim, né, por parte do mercado, uma expectativa de que o governo lançaria a mão, né, usaria algum instrumento que na prática fosse resultar em uma flexibilização do teto dos gastos, né, para poder financiar o programa de renda mínima, mas todo mundo estava achando que essa flexibilização ela ia ser anunciada em conjunto com algum tipo de contrapartida, né, uma outra proposta mais dura em outra frente, né, seja reforma tributária mesmo, administrativa, ou enfim, alguma coisa assim que acabou não acontecendo. Então vamos ver agora a dinâmica dos ativos e qual vai ser a resposta do governo nesses próximos dias em relação a essa turbulência. Se ele de fato, se ele vai se sensibilizar, né, com o que está acontecendo, ou se vai continuar achando que a sugestão que foi dada por ele, né, pelo governo, se ela foi razoável e vai continuar achando que ela deveria ser entendida, né, e assimilada pelos agentes do mercado. Se esse for o caso, se tiver a manutenção dessa postura, ainda tudo pode ser muito ruim. Né? E aí, enquanto isso, a taxa de câmbio já voltou para 5,65, já ultrapassou os 5,65, juro pré-fixado subiu muito forte ontem, e o Ibovespa não resistiu, né? Mesmo com as bolsas lá fora subindo bem, o índice aqui caiu mais de 2%. Né? Então, assim, os ativos nessa confusão toda, eles ainda podem se desvalorizar mais, né? Então vamos ter cautela antes de qualquer decisão. Eu fico por aqui, bom dia a todos.